vídeo eu gostaria de pensar com você sobre a Batalha do Armagedon. E para isso nós vamos ler em Apocalipse. Eu convido você para ouvir a leitura de alguns versículos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16, foi onde eu acabei de ler. Quando o sexto anjo derrama a sua taça da cólera de Deus, da ira de Deus, já estamos quase no final da época da grande tribulação. Já terão passado todos os juízos dos selos ocorridos nos primeiros 3 anos e meios após o arrebatamento da igreja, como também os juízos das trombetas que terminaram no transcorrer dos últimos 3 anos e meio. O derramamento das taças de ira acontecerá imediatamente antes da vinda de Cristo. Gostaria de fazer uma observação aqui para deixar bem claro um assunto. Nessa ocasião que Cristo vem, não é para o arrebatamento da igreja, pois isso já aconteceu há 7 anos antes. Agora ele vem para Israel. É Israel que está em foco aqui no mundo, aos olhos de Deus. Ele vem para Israel para julgamento das nações e estabelecer o trono de 1000 anos aqui na terra. Então, queria deixar essa observação com você. Seguindo o nosso estudo, então, por ocasião desse novo juízo de Deus, mediante o derramamento da sexta e penúltima taça de cólera, ocorrerá uma concentração inaudita de tropas em Armagedon. Armagedon é outro nome da região montanhosa de Megido, que fica a sudeste da planície de Jezreel. Essa planície se estende da região montanhosa da Galiléia e Samaria até o mar Mediterrâneo. O lugar junto à cidade de Megido é conhecida como de batalhas, e muitos reis do Antigo Testamento encontraram a sua morte ali. Veja, por exemplo, citações deste lugar em Juízes capítulo 4, versículos 5 e 19, capítulo 6, versículo 33, capítulo 7, versículo 1, 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 7, e também 2 Reis, capítulo 9, versículo 27 e capítulo 23, versículo 29. Nos dias de Salomão, Megido era uma das mais importantes bases estratégicas. Leia 1 Reis, capítulo 9, versículos 15 a 19. A sexta taça é derramada sobre o Eufrates, isso o faz secar-se e liberar o caminho para que os reis procedentes do lado do nascente ou do nascimento do sol passem e invadem a terra palestina. O rio Eufrates é formado por 2 rios mencionados na região onde hoje é a Turquia. Depois atravessa a Síria e o Iraque para unir-se ao rio Tigre. A partir daí passa a chamar-se Shat el-Arab, que finalmente desemboca no Golfo Pérsico, não muito distante da cidade de Abadan. O fato de esses reis vindo do Oriente não serem mencionados pelo nome dificulta qualquer explicação a respeito.
Quem se der o trabalho de ler comentários bíblicos que se referem a este assunto, verificará que as interpretações divergem. Por essa razão, deixaremos em aberto a questão do que está se tratando aqui, de quem são eles. Talvez se trata de outros povos árabes, ou mesmo de outros povos que habitam em regiões mais ocidentais. Em todo caso, uma coisa está clara. No juízo da sexta trombeta, trata-se de mais um deslocamento de tropas rumo a Israel. No versículo, ou nos versículos 3 a 16, lemos como a besta, o dirigente da Confederação Europeia, e o falso profeta, o anticristo, que está sob a influência do dragão, reage a esse deslocamento de tropas. João vê como a boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses espíritos são espíritos de demônios que fazem prodígios, como na segunda praga sobre o Egito. Você pode ler isto em Êxodo capítulo 8, versículos 1 a 7. E conclamarão os reis de todo o mundo a reunir-se em Armagedon. Essa é a ocasião em que se manifesta toda a eficácia da triunidade do mal, ou seja, Satanás, a primeira besta e a segunda besta. Quem são os reis de todo o mundo que nós temos aí nesses versículos? A expressão de todo mundo, literalmente, é de todo mundo habitado. É uma expressão que também encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 1, referindo-se a todos os habitantes do Império Romano de então. Isso leva a concluir que, ao tratar desses reis, podemos considerar os 10 dirigentes do Império Romano ressurgido, que é a Confederação Europeia, bem provavelmente. Leia Apocalipse capítulo 17, versículos 12 a 14. O versículo 15 estabelece nitidamente uma ligação temporária entre essa guerra no Armagedon e a aparição de Cristo, ou o dia do Senhor, como temos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, e Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Bem-aventurados são os que guardam a vinda de Cristo e que forem encontrados vigilantes. Antes de finalizar este vídeo, quero analisar com você cada versículo de forma abreviada, começando com o versículo 13, foi onde nós começamos esse vídeo, lendo em Apocalipse, e começando no versículo 13. No versículo 13 é dito: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Após a remoção das defesas naturais, vemos grande atividade demoníaca. Compare com o capítulo 9 de Apocalipse. Um decreto ou discurso da besta e de seu ajudante, o falso profeta, será de fato a mensagem do dragão e porá em andamento os eventos que culminarão nas batalhas de Armagedon. Compare como eu já mencionei nesse vídeo, e nós já pensamos, Êxodo capítulo 8, versículo 1 a 6. O versículo 14, você pode acompanhar aí, Apocalipse capítulo 16, versículo 14, é dito: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. E todo mundo vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele dia, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este é o que diz o versículo. Aqui aprendemos algo mais sobre estes espíritos imundos. Primeiro, podemos ver a identidade deles. São espíritos de demônios. Segundo, o trabalho deles. Fazem prodígios. Compare com Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mateus, capítulo 24, versículo 5. Mateus 24, versículo 5, versículo 11 e versículo 24. E terceiro, nós temos o objetivo deles, reunir os reis de todo o mundo para a batalha. Por meio dos prodígios que farão, hão de influenciar as lideranças mundiais a fim de levá-las à batalha. A palavra traduzida batalha significa guerra. Não é uma batalha isolada, mas uma campanha militar que poderá ser composta de muitas batalhas. A ocasião desta guerra é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Note o contraste em Lucas capítulo 22, versículo 53. No Todo-Poderoso, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vamos agora considerar o versículo 15. É dito: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. É isso que diz o versículo. De repente, a narração destes acontecimentos tão dramáticos é interrompido pelo clamor do Senhor Jesus: eis que venho como ladrão. A narração deste acontecimento recomeça no versículo 16. Para o mundo ele virá como ladrão. Isso quer dizer que a sua vinda não será desejada, nem esperada. Mas aquele que vigia, espera e deseja a vinda do Senhor. Este é bem-aventurado. A atitude que convém ao servo do Senhor, mesmo nos dias da grande tribulação, é a de vigilância e de separação do mal. Não devem se impressionar com os prodígios dos demônios e nem se contaminar com as suas imundícias. É o que nós temos aí no versículo, é o que está destacado no versículo 13. Considerando agora o versículo 16, nós lemos o seguinte: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. A missão dos demônios terá pleno êxito. Os reis de todo o mundo se congregarão em Amargedon. Amargedon significa a colina de Megido. Megido significa matança. Lemos de Megido em Juízes, como já fiz referência logo no início deste vídeo. Juízes, por exemplo, 5:19. Rei dos gentios vieram a Megido para pelejar contra Israel, mas dos céus Deus pelejou contra eles e os derrotou. Megido não poderá conter as multidões que virão à guerra no dia do Deus Todo-Poderoso, mas o nome de Amargedon é dado àquela guerra para indicar que acontecerá o que aconteceu em Megido. Compare com o Salmo capítulo 83, versículos 3 a 5. Joel capítulo 3, versículo 2, 12 e 14. Zacarias capítulo 14, versículo 2 e 3. E Isaías capítulo 63, versículos 1 a 6. Estas referências mostram que a campanha de Amargedon se estenderá desde Megido ao norte até Edom e Bosra ao sul, incluindo o vale de Josafá e a cidade de Jerusalém. Os participantes incluirão os 10 reinos liderados pela besta, leia Apocalipse capítulo 19, versículo 19, os reinos do Oriente, veja o capítulo 16, versículo 12, o rei do norte e o rei do sul, Daniel capítulo 11, versículo 40. Vemos no versículo 14 que os reis de todo o mundo participarão. Compare com Sofonias, o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Uma comparação com Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 20, mostra que Amargedon é o lugar onde as forças bélicas europeias, por fim, serão vencidas e destruídas por Cristo. Este é o tema ao qual dedicarei no próximo vídeo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento
e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.